Olá, bom dia para você que nos acompanha ao vivo. Olá para você que está nos acompanhando em um momento diferente. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Geandre e mais uma vez estaremos aqui juntos no Evangelho Online da Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Hoje, dia 30 de novembro, último sábado do mês, um sábado ensolarado aqui em Uberaba. E temos o prazer de receber aqui na CESDA nosso irmão Paulo Sampaio. É a primeira vez que eu compartilho desse ambiente aqui com ele. Seja bem-vindo, Paulo. Um prazer te conhecer. Bom dia. Bom dia, Geander. Muito obrigado, viu, pelo acolhimento. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez e a primeira vez com você na condução do trabalho. Nosso bom dia aos amigos e amigas que participarão aqui conosco, estão chegando já. Nosso abraço fraterno àqueles outros que assistirão esse vídeo em outros dias. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar o mês com chave de ouro, né? E seguir para o mês de dezembro. O ano acabou, né, gente? Agora, quem fez, né? Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Como a gente sempre faz, todas as vezes, né? Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. E aqui a gente tem na parte terceira, capítulo 10, da Lei de Liberdade, pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Então é Kardec perguntando se uma pessoa escapou de um perigo e acabou caindo em outro, se isso não seria uma fatalidade. Aí vem a resposta dos espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, nessa primeira resposta, são duas, né? Tem uma pergunta que o Kardec emenda aí. Os espíritos falam para a gente que fatal é só o momento da morte. E chegou aquele momento, não vai escapar, é aquele momento, tem que voltar para casa e pronto, né? E aí Kardec emenda uma nova pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Olha que interessante. Então, se não chegou a hora, né? Aí a resposta: não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, quando a gente vem, né, já está tudo programado e dentro dos planos, né, tem um planejamento. Quem assistiu aí as duas edições de Nosso Lar, né, Nosso Lar 1 e 2, sabe que no Nosso Lar 1 tem o exemplo da reencarnação lá e a programação, e o Nosso Lar 2, o filme, né, ele mostra muito a questão do planejamento. Então, se está no planejamento, né, aí você vai seguindo aquilo ali, se está fluindo bem. Caso aconteça da gente fugir desse planejamento, tem sim a interferência, né, da espiritualidade maior para que a tarefa, né, maior não seja alterada. Então, chegou a hora, a gente vai, né? Paulo, suas considerações. Muito bem colocado, né, por você, Geander. Realmente a gente aprende isso, né, com a doutrina, que essa fatalidade, né, no sentido de que será que certas coisas a gente diz assim, isso estava escrito, isso tinha que acontecer. A gente pensa muito em fatalidade em vários sentidos aí da vida. E nós aprendemos com a doutrina espírita que, como foi dito aí bem, né, fatalidade só mesmo no momento da morte, ou seja,
na programação reencarnatória, no planejamento, a gente traça ali, como os espíritos dizem, nós escolhemos o gênero das provas, né? Escolhemos lá a família, as condições mais ou menos de vida, mas o transcorrer, né, da nossa vida vai de acordo com as nossas escolhas, a gente vai modificando aqui para ali. E então, com relação mais específica à pergunta, fica claro, né, que chegado esse momento, né, porque os espíritos dizem que quando a gente vem para a reencarnação, nós já, como foi dito até também na resposta, nós sabemos antecipadamente, né, temos lá uma previsão do tempo de vida, né? Agora, eu queria só lembrar também, Jeane, que tem a questão que às vezes a gente abrevia esse tempo, porque isso é um detalhe importante para a gente pensar com relação a essa questão, como o próprio André Luiz mostrou o exemplo claro dele no livro Nosso Lar, dependendo da forma que nós conduzimos a nossa vida, a gente pode, pelos desregramentos, pelos excessos, pelos sentimentos desequilibrados, a gente pode, de repente, abreviar um momento que era esperado mais à frente, né? A gente, por nossa negligência, aí que é o detalhe. Então, se a gente se conduzir bem, o momento está lá, mais ou menos, né, dentro do planejado. E é lógico também, né, Jeane e amigos, que não quer dizer que seja aquele dia, aquela hora, é um período, mais ou menos, que, né, tem ali, porque nós sabemos que nós temos o fluido vital, né, que dá força ao nosso corpo, que dá vitalidade. Então, se a gente se conduzir bem, viveremos aquele tempo de expectativa do planejamento. Então, aí fica, acho que até um cuidado para a gente pensar, né, se estamos nos conduzindo bem, tentando agir de forma tranquila, né, harmoniosa, tanto com relação à parte fisiológica, como também com relação ao nosso comportamento moral e espiritual. Sem contar também, Paulo, que se a gente estiver trabalhando direitinho, fazendo, casou ali na tarefa ali, está seguindo e está praticando bem, pode acontecer também da espiritualidade falar, nossa, ele está realizando um ótimo trabalho, dá para ele ficar lá mais um pouco, vamos deixar ele curtir a vida encarnado mais um pouquinho, e é o que eles falam que é a moratória, né? A gente entra em moratória, já cumpriu a missão, mas por méritos nossos durante a encarnação, é permitido que fiquemos encarnados por mais um tempo, compartilhando daquele momento com aquelas pessoas que estão próximas ali, né, naquela encarnação. Bem lembrado, viu, Gerardo? E tem o próprio exemplo, né? O Raul Teixeira fala muito isso, né? Que ele teve essa moratória aí, e outros também, muito interessante, né? Pois é. Bom, então, mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, né, mandando aí as mensagens de bom dia. A gente já aproveita e pede que você que está acompanhando pelas redes sociais, que curta e compartilhe o nosso link, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né, para que a gente consiga divulgar o Evangelho de Jesus para mais pessoas. Então, você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe aí a nossa live, você que está acompanhando pelo YouTube, encaminhe para os seus grupos aí de amigos, para que todos possam ter acesso ao vivo ou depois, né, no momento mais oportuno. Então, nesse momento, nós todos convido, né, todos nós para elevarmos nosso pensamento ao alto, pedindo a espiritualidade amiga que sempre se faz aqui presente conosco, que possa amparar o nosso irmão Paulo durante a explanação do Evangelho nessa manhã, que aqueles irmãos que tiverem autorização, que nesse momento possam levar medicação necessária para cada ser humano que esteja passando por dificuldades. E a espiritualidade amiga sempre apoiando aqueles irmãos que acompanham ao vivo, acompanhando cada ser humano desse planeta Terra, que todos eles possam receber o alento necessário para as suas dores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Paulo, que os bons espíritos estejam com você durante a sua explanação. Obrigado, Jean, que assim seja. Mais uma vez, muito bom dia a todos que aqui estão conosco. Que a paz de Jesus esteja a nos envolver, nos inspirar a todos, para que possamos tirar proveito desses minutinhos que aqui passaremos juntos nessa reflexão e possam ser proveitosas a todos nós. Eu trago aqui para a gente pensar um pouquinho, um estudo muito simples, mas dá uma ideia, né, sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo de uma importância muito grande, porque ele trata de uma questão que nos afeta a todos, né? Todos nós sofremos, de alguma forma ou de outra, todos nós conhecemos a dor nas suas mais variadas formas de expressão. Então, aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre questões, né? Como por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que outros? São questões que Allan Kardec elenca ali no capítulo, e ele vai muito sabiamente, com o amparo da espiritualidade, explicar para nós. E ele já começa o capítulo mostrando dois tópicos muito importantes, essenciais, diria, que vão tratar sobre as explicações, dar o porquê, né, da dor, quais as causas. Por isso ele intitula Causas Atuais das Aflições e Causas Anteriores das Aflições. No primeiro tópico, né, causas atuais, Kardec explica que seriam causas que se encontram na atual existência, nesta nossa existência terrena de agora. Então, é como que Kardec faz como se ele estivesse nos dizendo para voltarmos um olhar para a nossa vida aqui, né, terrena, voltássemos um olhar ao passado e observássemos, pensássemos se nós não temos agido de forma prejudicial a nós mesmos, ou seja, será que não temos feito escolhas ruins, não temos nos entregado a excessos, a viciações, a sentimentos em desequilíbrio? E tudo isso nos geram doenças, aflições, problemas. Então, o primeiro tópico trata sobre isso, porque muitos de nós espíritas temos o costume de dizer, isso é karma, né? Isso é problema de vidas passadas. E o codificador nos explica que a grande maioria das nossas aflições tem a sua causa na atual existência. A maioria não é de vidas passadas. Então, a maioria está no aqui e no agora. Por isso é importante nós repensarmos nossa conduta, nossa forma de agir, nossas escolhas, porque muitas vezes há tempo ainda de modificá-las para que nós encontremos condições melhores de vida. Então, Kardec diz, nesse tópico, causas atuais das aflições, que essas causas decorrem das nossas más escolhas, porque nós sabemos que a grande maioria de nós, né, a grande maioria é espírito imperfeito. Nós ainda somos espíritos que não desenvolvemos tantas habilidades, né, progresso espiritual. Então, é muito comum nós fazermos más escolhas. E nós sabemos o quanto a matéria influencia o espírito, né, na condição evolutiva nossa, de espíritos em condição mediana. Então, a gente sofre um assédio muito grande da matéria, nos entregamos aos prazeres, buscamos tudo aquilo que é de ordem material e muitas vezes sofremos com isso. Por exemplo, quantos de nós já não cometemos excessos de toda a ordem? Excessos alimentares, de viciações,
E aí o que acontece? Se a gente persiste nesses excessos, depois de um tempo, surgem doenças no corpo físico. Então, como reclamar da doença se fomos nós mesmos que a procuramos por causa da nossa atitude equivocada, nos entregando a esses excessos? Não só, isso aqui é apenas um exemplo, é lógico, não só no âmbito, né, da matéria fisiológica. Quantos de nós também não cultivamos sentimentos em desequilíbrio, sentimentos ruins que nos perturbam a harmonia da alma? Por exemplo, amigos, um grande problema que enfrentamos com a falta do perdão. Quantos de nós ainda não carregam mágoas? Amigos, a mágoa é um problema gravíssimo, porque a mágoa alojada em nosso coração durante semanas, meses, anos, décadas, aquilo ali é um corrosivo da alma, ela vai gerando perturbações primeiro no corpo espiritual, o chamado perispírito, para depois transferir-se como doença ao corpo físico. Então, são problemas que nós estamos procurando por nossa falta de habilidade em seguir o Evangelho, as leis divinas. E assim Kardec cita outros exemplos, pais que sofrem com seus filhos, chegados à idade da maioridade, e percebem neles a indisciplina, a rebeldia, a falta de responsabilidade. Kardec pergunta, será que vocês não descuidaram na época propícia da educação, aquele primeiro momento da infância? Será que não terceirizaram essa educação, né? Não negligenciaram dessa tarefa e agora sofrem as consequências? E assim, amigos, tantas outras questões, né, que poderíamos aí relacionar. Bom, mas se a maioria das nossas aflições tem a sua causa na existência atual, outras há que não vemos explicação para um primeiro momento. Às vezes a gente percebe situações na vida que nós ficamos a perguntar por que com essa pessoa? Por que com essa família? De repente vemos pessoas, famílias honradas, bondosas, generosas, responsáveis, fraternas, que de repente surge um problema grave, a perda de um filho em tenra idade, uma doença grave que surge sem que a pessoa tivesse feito nada aparente que contribuísse para aquilo. Então, são aquelas situações que nós não vemos explicação sensata para o problema, né? Não vemos uma causa visível, lógica, naquele momento. Aí, amigos, Kardec vem sensatamente, junto dos espíritos superiores, nos esclarecer que se nós não vemos a causa, a explicação, não podemos pensar que seja um acaso, um descuido, um castigo divino, porque Deus é justo e Deus vê a tudo, Deus sabe tudo o que acontece. Então, há de ter uma causa justa, há de ter uma explicação para essa questão. Então, Kardec coloca causas anteriores das aflições, ou seja, a explicação para aquela aflição está lá no passado das reencarnações, em outras existências corpóreas, quando o espírito agiu mal e ele gerou consequências que foram aparecer em outra existência corpórea. Não pode ser que não tenha sofrido naquele momento da existência passada, mas que estava ali como um compromisso consciencial. E essa tendência, vamos dizer assim, surge agora nessa existência, é a lei de causa e efeito, né? Aqui seriam as chamadas expiações. Expiação é a consequência do mal cometido. Então, expiação que aquele espírito sofre, agora ele é um espírito tranquilo, harmonioso, não mostra nenhum problema maior, mas ele traz consigo as suas responsabilidades do passado. Por isso, Kardec coloca na questão 258 e também na questão 851 de O Livro dos Espíritos, que nós, ao planejarmos a nova existência, como foi falado um pouquinho aqui no início, nós fazemos o planejamento reencarnatório, a gente ali já sabe de antemão
muitas das coisas que podem nos acontecer. Não quer dizer que vão acontecer. Não é aquela fatalidade rigorosa, mas pode acontecer. Faz parte de um planejamento. Então, os Espíritos dizem que, ao fazermos a escolha, nós criamos como uma espécie de destino. É interessante. Isso eles dizem na questão 851. Criamos uma espécie de destino que seria uma certa forma de fatalidade, mas no tocante às provas de natureza física, e não moral, porque moral a todo instante nós modificamos pelas nossas escolhas. Então, no sentido físico, nós criamos uma certa fatalidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? No sentido de que é um acontecimento que muito provavelmente pode acontecer. Um acidente grave, uma doença que surge, são esses compromissos, né, que trazemos do passado com muita probabilidade de acontecer na nossa existência. Aí, então, explica essas situações para as quais não temos uma explicação lógica, né, na atual existência. Mas Deus, sendo justo, há de ter essa explicação lá no passado. Bom, mas aí Kardec, muito sabiamente, após ele comentar sobre as duas formas de causas, né, tanto atuais quanto anteriores, ele diz algo muito importante na sequência, dizendo que nem todo sofrimento denota a existência de uma falta. Muitas vezes são simples provas, ou seja, nem sempre, amigos, nós sofremos consequência do mal praticado, que é a expiação. Algumas vezes são provas que o espírito escolhe para, vamos dizer assim, para avançar espiritualmente. Ele sabe que se ele bem suportar essas provas, ele cresce espiritualmente, ele desenvolve fortaleza moral, ele avança, né? Então, ele às vezes pede. Um exemplo disso é aquele cego de nascença do Evangelho. Quando os discípulos e Jesus se aproximam daquele homem cego de nascença, e eles perguntam, quem pecou o Senhor para que ele nascesse assim? Foi ele ou foram os seus pais? E aqui na pergunta já tem até reencarnação, mas não é o nosso foco. Então Jesus diz a eles, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se cumpram nele as glórias de Deus. Ou seja, aquele cego de nascença do Evangelho, ele pedira a prova da cegueira, para que ele pudesse, né, vamos dizer assim, dar um bom exemplo de resignação, de fé em Deus, de coragem. E ele serviu até na missão do Cristo para ser curado. Então, aquele homem pediu essa prova para avançar. Então, Kardec tem uma frase, amigos, muito importante, que ele diz assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é expiação. Vamos explicar isso. Imagine uma pessoa que vem para a reencarnação trazendo, então, uma expiação. Vamos dizer assim, um exemplo. Qualquer problema que seja, de repente uma limitação física, um problema que ele traz ali, né? Uma deficiência, qualquer problema que seja, vamos supor que isso seja expiação, porque pode ser prova ou expiação. Mas vamos supor que seja uma expiação. Ele errou lá no passado e traz essa consequência dolorosa para a existência atual. Bom, a forma como ele vai lidar com essa expiação, aí é prova. Vejam que nós lidamos com prova e expiação ao mesmo tempo. A gente traz a expiação, mas a forma pela qual nós lidamos com a expiação é prova. Então, a gente pode, de repente, ter vivenciado a expiação, mas termos sido reprovados, né? Não termos passado bem, enfrentado bem aquela prova, e teremos que repeti-lo. Então, a expiação serve sempre de prova. Toda vez que tem expiação, tem a prova junto. Mas nem sempre a prova, ou seja, o cego de nascença, era uma prova, nem sempre é expiação. Então, para a gente perceber essa diferença, e aqui, amigos, cabe até um alerta, né, para a gente evitar julgamentos. Porque às vezes a gente vê uma pessoa
na nossa convivência, ou uma pessoa que cruza nosso caminho, e a gente perceba ali nitidamente um problema que a pessoa traga, qualquer que seja, né, uma deficiência, um problema que está visível ali com aquela pessoa. Então, se a gente descuidar, se nós formos invigilantes, a gente pode pensar assim: o que será que essa pessoa fez para merecer isso? Uma pergunta que às vezes a gente se faz. E é uma pergunta infeliz, equivocada, porque nem sempre aquele espírito fez algo para enfrentar aquela situação. Muitas vezes ali está um espírito corajoso, que pediu uma prova difícil para, né, dar bons exemplos de resignação, de coragem e de fé. Bom, mas aí, amigos, o que a gente percebe é que, diante das provas e das expiações da vida, diante de tudo aquilo que nos acomete, né, de aflições, nós percebemos que muitas pessoas se revoltam, né, se desesperam, ficam ali rebeldes diante daquela situação, se sentem injustiçadas, né, se revoltam contra Deus. Mas a gente vai percebendo que o maior problema não é a questão em si, não é aquela circunstância, não é aquela dor o maior problema, não é a doença, não é a escassez de recursos, não é o familiar difícil. O maior problema é a forma como nós lidamos com essa dificuldade, com essa aflição. Porque se nós reagimos com esse estado de alma de rebeldia, de revolta, de desespero, nós potencializamos o sofrimento. Aquilo que era para ser uma certa dor ali suportável se torna algo difícil, porque nós, com a nossa rebeldia, com a nossa forma de encarar aquela dor, potencializamos o problema. E aí que é o cuidado que nós devemos ter, para compreender que se surgiu a dor à nossa frente, e se não fomos negligentes para, né, termos a encontrado, surgiu ali, né, por alguma circunstância, que nós acatemos essa dor e façamos o nosso melhor para conviver com ela, para resolver, né? Nós temos que buscar a cura, a melhoria, o alívio, mas se de alguma forma não resolve, cabe então a resignação. Por isso que quando pensava sobre isso, eu me recordei que no capítulo 9, também do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro que muito contribui para essa nossa reflexão de agora. É a mensagem chamada obediência e resignação. E o Espírito Lázaro diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, que carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Olha que bonito isso. Obediência e resignação. Então, a obediência, o que seria? Obediência, amigos, no sentido das leis divinas. Que nós aprendamos, cada dia mais, a acatar, né, aquilo que se chama a vontade de Deus. Porque Jesus sempre dizia, como espírito puro, né, ele dizia: eu faço a vontade do Pai. Ou seja, mostrando que ele já havia compreendido no mais alto grau que a vontade de Deus é o melhor para nós. A vontade de Deus está expressa nas suas leis, que o Evangelho do Cristo mostra para nós claramente. O roteiro de vida é o Evangelho. Vemos também essas leis no Livro dos Espíritos, na parte terceira, as leis morais. Ali temos também 10 leis que Kardec apresenta. Estudemos, amigos, essas leis, o Evangelho, para que a gente possa viver ao máximo, dentro das nossas possibilidades, de acordo com essas leis. Porque nós precisamos entender assim, Deus criou essas leis para a nossa felicidade. É a questão 614, a primeira, que abre a terceira parte do livro. Criou para a nossa felicidade. E lá diz assim, essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer.
E nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Olha que resposta belíssima, sensata. Leis que Deus criou, mas Deus não nos impõe. Deus criou para a nossa felicidade. Um dia nós vamos entender que esse é o caminho da felicidade. Quanto mais a gente seguir essas leis, mais felizes, menos dores, menos aflições. Mas como Deus não viola consciências, não nos impõe nada, ele deu a nós o livre-arbítrio. Escolhemos, queremos seguir ou não. Mas o belo será quando nós aprendemos a seguir essas leis. Por isso, obediência é o consentimento da razão. Quando a gente tiver essa razão mais desenvolvida, o bom senso mais aflorado, perceberemos que essas leis são o que há de melhor para a nossa vida. E a resignação, no sentido daquela aceitação. Mas não, amigos, uma aceitação passiva. Porque tem pessoas que, né, cruzam os braços e falam, então, se tem que sofrer, eu sofro. Mas com aquela rebeldia íntima, né, não aceitando verdadeiramente. Aqui, a resignação é uma resignação ativa, no sentido assim, que vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para aliviar nossas dores, nossas aflições. Não é para nos entregarmos às dores e cruzarmos os braços e querer sofrer, não é isso. Diante da dor, das aflições, das várias formas da dor, busquemos o alívio, busquemos a solução do problema. Mas, mesmo fazendo tudo e não há solução, não há cura, não há como resolver, aí cabe, então, aquela resignação da confiança em Deus. Aí sim, então, me resignar sem revolta, sem desespero, buscando na oração forças em Deus para bem enfrentar aquela situação aflitiva. Nesse sentido, o Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele apresenta a lição número 27, chamada Aflição e Tranquilidade. É muito interessante essa mensagem, porque ele diz assim: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Olha que interessante, né? Os contrastes aqui que o Emmanuel coloca. Se existe aflição gerando tranquilidade, o que é isso? Imaginemos, então, como o exemplo que dei há pouco, daquela pessoa que traz uma expiação para a sua vida, certo? A gente vê a pessoa que traz ali um problema que é uma consequência do mal que ele cometeu no passado, é uma expiação. A forma como essa pessoa está lidando com isso, vamos dizer que essa pessoa é resignada, ela suporta aquilo com tranquilidade, ela não perturba os outros à sua volta, ela é aquela pessoa mais que acata, que aceita, que busca forças em Deus, que dá exemplo de coragem, que se mantém com alegria pela vida, apesar do problema. Essa pessoa está enfrentando uma aflição que está gerando tranquilidade. Por quê? Não só no momento presente essa pessoa se mostra tranquila, mas também mais à frente. Esse espírito que está enfrentando bem a sua expiação há de ter uma consequência boa, né? Quando tiver que retornar à pátria espiritual, voltará em boas condições, porque suportou bem suas dores, tirou lições daquela aflição. Então, é uma aflição gerando tranquilidade. Ao passo que, quantos não há no mundo hoje que estão na condição de tranquilos para o mundo? Que são aqueles felizes, alegres, que estão gozando a vida intensamente, aquelas pessoas que estão sorrindo, que não têm problemas na vida. Não estamos dizendo, vamos a princípio esclarecer que não há nenhuma crítica, nada de errado em usufruir dos bens que o mundo oferece. Não tem nada de errado, desde que a gente respeite, né, o direito do outro, a gente não passe por cima de valores morais,
a gente não busque isso como prioridade da nossa vida, a gente se recorde Jesus aqui, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas tem pessoas que passam por cima do direito dos outros, que deixam seu egoísmo falar mais alto, que querem gozar a vida intensamente, apesar dos problemas, de tudo que possa atrapalhar, passam por cima de tudo. Então, essa pessoa que está hoje tranquila, feliz, alegre, é uma tranquilidade gerando aflição. Porque esse espírito está agindo mal, está negligenciando o interesse da alma, está desrespeitando o próximo, está valorizando, insuflando o seu egoísmo, o seu orgulho, e há de sofrer as consequências. Então, é uma tranquilidade aparente, não vale a pena, porque o espírito sofrerá as consequências de tudo isso. Aí o Emmanuel continua dizendo, no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Ou seja, aquilo que é muito comum de acontecer. Nós, muitos espíritos, pedem, né, antes da encarnação, como dissemos lá no início também da nossa conversa, o espírito pede certas provas, certas situações, porque reconhece que aquelas experiências difíceis, podem colaborar, né, para o progresso da alma. E o que o espírito mais quer no mundo espiritual é avançar espiritualmente. Então, ele aceita situações difíceis aqui, né, porque sabe que, se bem enfrentá-las, aprender a tirar lições delas, ele avança. Mas, chegando aqui na encarnação, muitos de nós, como diz Emmanuel, recapitulando as próprias experiências, né, tornamos a concha obscura do egoísmo e da vaidade. Esquecemos de tudo aquilo, nos entregamos de novo aos mesmos prazeres da matéria, aos mesmos apegos, e desperdiçamos oportunidade. Então, Emmanuel diz assim, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Olha só, valoriza a aflição de hoje. Aqui, amigos, até um parênteses também, né? Porque muitas pessoas dizem ou pensam que o espírita gosta de sofrer, né? E não é isso, não é isso. Não é que o espiritismo, né, valorize o sofrimento, faça apologia, né, do sofrimento. A diferença é a seguinte, nós não devemos buscar a dor, não é preciso sofrer, Deus não quer a dor. Mas, a partir do momento que a dor surge na nossa vida, aí é outra questão. Nós não buscamos, mas ela surgiu. Aí sim, entra o que o Emmanuel diz, valoriza a aflição de hoje. Entendamos, acatemos essa dor como uma mestra bendita que vem nos ensinar, que vem nos ajudar a recuperar a harmonia da alma, como diz Emmanuel também. Então, valorizemos aquela aflição no sentido de tirarmos lições, percebermos o que aquela dor quer nos ensinar. Aprendamos a desenvolver valores, né, da resignação, da coragem, das lutas, do bom ânimo, para que a gente possa, então, como ele diz aqui, que nos burila para a união com Deus. Isso vai nos lapidando para nos tornarmos cada vez mais em comunhão com Deus. E assim, então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, é lógico que não são todos os que sofrem. Na Terra, muitos sofrem, ou todos sofrem. Mas tem muitos, amigos, que sofrem por inveja. Quantas aflições existem em pessoas que têm aflições por não ter o que o outro tem? É uma aflição. Mas será que essa pessoa é bem-aventurada? Jamais. Então, bem-aventurados são aqueles que mostram sua fé, sua perseverança, sua confiança em Deus,
aqueles que se resignam, né? E enfrentam as dores com tranquilidade. Quero trazer aqui, caminhando para o nosso encerramento, mais uma mensagem de Emmanuel. No livro Pão Nosso, a mensagem 130, o Emmanuel comenta uma fala de Jesus quando o mestre disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Emmanuel, muito sabiamente, ele vem comentar essa fala de Jesus, dizendo assim: dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Compacta, porém, é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Ou seja, pensemos, né? Jesus propôs para todos nós um convite para encontrarmos nele o alívio para as nossas dores. Ele não disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, Jesus convida para encontrarmos nele alívio para as nossas dores. Mas o Emmanuel sabiamente comenta a seguir: apesar disso, existe uma multidão de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante o amorável convite, quer dizer, apesar de ter o convite, apesar de termos a ciência de onde está o alívio para as nossas dores, nós parece que preferimos continuar sofrendo. Porque se existem tantos sofredores, e Jesus está sinalizando que ele é o alívio, e se nós não o buscamos, é porque nós estamos preferindo sofrer ainda. Aí o Emmanuel explica: é que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Olha, amigos, que importante isso. Aqui está muito claro, Jesus faz o convite para todos nós, mas ele espera que nós o procuremos. Nós façamos o movimento de nos dirigirmos a ele. E o que é procurar Jesus? Seria trazer as suas lições para a nossa vida. Jesus já disse que se queremos encontrá-lo, estudemos o seu evangelho, que ele fala conosco. Então, o evangelho de Jesus é buscar esse alívio para as nossas dores. É procurar vivenciar a mensagem do Cristo o máximo que pudermos para encontrarmos esse alívio. Só que aí o Emmanuel diz: mas nem todos querem renunciar ao objeto de suas desesperações. Ou seja, muitos de nós preferimos ainda os apegos, os vícios, as formas equivocadas de agir, não deixar o orgulho, né? não se dobrar diante de uma ofensa, porque preferimos manter a nossa postura do que nos adaptarmos às lições de Jesus. E assim sofremos. Aí o Emmanuel encerra dizendo: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estão? Será que não tem aqueles que querem deixar de sofrer, se libertar dos apegos, para buscar, então, o alívio, a luz da mensagem do Cristo? E para encerrar, então, só mais um trechinho de outra mensagem de Emmanuel, que é um convite, né? Que é uma orientação de como lidarmos com a dor. Ele chama a lição: não te entregues à dor. Ele diz assim: se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Olha que interessante. Se a dor, né, nos visita,
Não nos entreguemos ao desespero nem à lamentação. Ele compara desespero com um incêndio. Olha que comparação feliz. Porque o incêndio é devastador. O incêndio domina tudo em pouco tempo. Assim é, amigos, o desespero se deixamos tomar conta de nós. A pessoa desesperada perde o controle em pouco tempo, né? Se entrega a ações ali que se arrepende depois, fica desarmonizada. Então, o desespero é algo muito prejudicial que a gente deve evitar. Assim como a lamentação que o Emmanuel compara ao gelo. Penso eu, porque é como se esfriasse os nossos sentimentos, como se nós nos afastássemos de Deus naquele momento. Então a gente se entrega a essa lamentação, que é uma rebeldia diante, né, da bondade, do amor de Deus para conosco. Portanto, amigos, pensemos, a doutrina espírita não retira a nossa dor. O fato de nós sermos espíritas, de estudarmos o espiritismo, de procurarmos viver de acordo com os preceitos espíritas, não nos vai isentar da dor. Nós enfrentaremos a dor muitas vezes em nossa vida. Mas o que a doutrina contribui, e muito, é para que nós evitemos esses dois grandes males, desespero e lamentação. Porque a partir do momento que nós entendemos um pouquinho melhor a lei divina, a partir do momento que nós sabemos que somos criaturas imortais, viveremos por toda a eternidade. A morte para nós, espírito, não existe. Pensemos sempre isso. Eu não vou morrer. O que vai morrer é meu corpo. Então, se a morte não existe, esse trechinho aqui que estamos é apenas um pequeno percurso da jornada evolutiva, que há de ser cada vez melhor daqui para frente, se nós soubermos aproveitar e vivermos bem. Então, por mais que soframos agora, amigos, não nos desesperemos. Saibamos que tudo tem um fim, tudo é temporário, né? Tudo passa. Como disse Maria, Chico Xavier, tudo passa. Então, não nos entreguemos ao desespero e nem à lamentação, essa revolta, né? Essa insubmissão para com as leis divinas. E o Emmanuel diz ainda, recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Aqui, né, alguém poderia perguntar assim, mas como? Se eu estou no momento de fragilidade, de dificuldade da minha vida, como que eu vou pensar em servir, em ser útil, em trabalhar pelo semelhante, nesse momento difícil da minha vida? Mas, amigos, todos os espíritos dizem nesse mesmo sentido. É recomendação unânime entre eles. É recomendação dos bons espíritos. Trabalhemos nessas horas que é mais importante servir. E aqui eu me recordo de Chico e de Valdo, principalmente, né, que diziam muito que seus mentores espirituais, o Divaldo ainda, né, pode dizer, está aí entre nós, mas sempre disseram que seus mentores espirituais, tanto Emmanuel como Joana de Ângeles, naqueles momentos mais difíceis da vida que eles estavam enfrentando, de alguma aflição, de algum problema maior, que eles estavam ali meio que, né, sofrendo com aquela situação, eles orientavam a seus tutelados, vamos, meu filho, vamos visitar os enfermos, vamos nos bairros mais carentes, vamos auxiliar os nossos irmãos em humanidade. E eles percebiam que era no trabalho no bem, atendendo às necessidades dos irmãos mais carentes, que eles esqueciam-se de seus problemas. E eles percebiam que a sua dor não era tão grande assim. Esse era o remédio, né, para as aflições. Então, é uma lição para nós. Se estamos sofrendo, experimentemos. Tentemos pensar um pouco no outro, apesar do nosso problema. Percebamos se não podemos, ao menos, orar por alguém.
que também atravessa dores, aflições, às vezes maiores que as nossas. Porque no movimento que a gente faz de pensar no outro, amigos, nós trabalhamos uma questão essencial do egoísmo, porque a gente passa a desenvolver o sentimento contrário do egoísmo, que é a caridade, a benevolência, o altruísmo. A gente olha à nossa volta, enxerga a dor do semelhante, e assim o nosso problema se torna menor. E o Emmanuel sempre dizia, o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Olha que frase maravilhosa. Para chegarmos a Deus, precisamos uns dos outros, nos apoiando nessa troca, oferecendo e recebendo. Portanto, amigos, finalizando, diante daquelas situações mais difíceis da nossa vida, quando a cruz parece mais pesada, quando parece que estamos sem forças para enfrentar os problemas mais difíceis, ouçamos a voz do Cristo a ecoar em nossa alma, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos acompanha, amigos. Jesus cuida de nós. Jesus nos ama imensamente. Estejamos cada vez mais em contato com Ele, trazendo Ele em nossa vida, suas lições de amor para a nossa vida. E desejo a todos que sigamos por esse caminho abençoado, iluminado, de renovação, de trazer o Evangelho de Jesus como alívio para as nossas dores, como luz a clarear o caminho da nossa jornada. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, Paulo, pela explanação, por compartilhar o conhecimento conosco. Eu estava te ouvindo e lembrei, né, que no final dessa passagem, Jesus ainda fala que o jugo com ele é leve, né? E eu me lembrei de uma palestra da Anete Guimarães, que ela explica fisiologicamente como que esse jugo é leve, né? O que acontece no nosso corpo para que a gente, quando está com Jesus no coração, a gente consiga ultrapassar barreiras que às vezes a gente considera intransponíveis, né? E uma coisa interessante que eu achei dentro do que você disse é que antes de Cristo ainda, lá na Grécia, Hipócrates falava, Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele falava que antes de curar alguém, a gente deve perguntar para essa pessoa se ela está disposta a desistir das coisas que fizeram ela adoecer. Então, se você é diabético, você está disposto a desistir do excesso de substâncias que aumentam a sua glicose, né? Se você está com colesterol muito alto, você está disposto a desistir das coisas que fazem o seu colesterol aumentar, né? Se você está com problemas do fígado, você está disposto a trabalhar a sua raiva, né? Então, tudo isso, né, vai caminhando em conjunto. Muito legal. E como você falou, a NET, né, mostrando até a visão científica aí, né? A própria ciência está mostrando isso, é muito legal mesmo. Exatamente. E assim, como você mesmo disse, não é que o espírita não passa pela dor. Ele passa. É que às vezes aquelas fases, né, que o pessoal fala que são as fases do luto, tem as fases da dor também, que a gente pode fazer uma analogia. Ele passa por todas elas, só que às vezes ele vai passar de forma mais rápida, né? E é igual você vê. Eu gosto muito desse exemplo, dessa metáfora. Você vê a pia suja, cheia de louça suja. Se você não pegar aquilo ali para lavar, ela vai continuar suja. Então, se eu não mudar um pouco o meu foco, eu vou continuar sentindo aquela dor, né? Se eu cair, cortei meu braço e tá lá sangrando. Se eu ficar só olhando para aquele sangramento, para o ferimento ali, vai continuar sangrando. Ele não vai parar, né? Eu tenho que dar sequência e ir para o hospital. Às vezes precisa de dar um ponto ali para poder fechar a ferida, para poder fazer as coisas fluírem, né? E hoje, Sim.
o que você disse, né, do trabalho de visitar os enfermos e tudo mais, hoje a ciência já comprova, né, que essas atitudes, o trabalhar para o próximo, elas favorecem a liberação de substâncias de alegria no nosso corpo, né, os hormônios da felicidade. Então, isso já está. Antigamente era só uma crença. Hoje Verdade. não. Hoje já é científico, é fisiológico isso, né? Muito legal. Paulo, agora a gente vai passar para aquela parte em que a gente tem a fluidificação das águas, a gente tem os passes. Então, vocês, irmãos, que sempre deixam a sua água próxima aí, agora é aquele momento. Se você está passando por algum momento de dificuldade, é aquele momento de você pedir ajuda ao alto, de você pedir força, paciência, discernimento para enfrentar essa etapa da sua vida. Se você conhece alguém que esteja passando por esse momento, também é hora de você focar o seu pensamento nessa pessoa. E caso a sua vida esteja fluindo de uma forma satisfatória, imagine então o planeta Terra, né, auxiliando aquelas pessoas que, com seus pensamentos, auxiliando aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade agora. E eu vou pedir nosso irmão Paulo para fazer uma oração para nós. Por favor, Paulo. Então, vamos juntos, amigos, nesse momento final, buscarmos em Jesus, o nosso Mestre, rogar a Ele que nos abençoe a todos neste planeta Terra, tão carente ainda de paz, de harmonia, de vivência no bem. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos despertando para o trabalho amoroso no bem, para que a gente perceba as possibilidades que todos temos de contribuirmos um pouquinho que seja para a paz, para a boa convivência, para a fraternidade. Que Jesus abençoe por toda parte onde há tanta dor, onde há tanta aflição. Queremos pedir aqui pelos irmãos que caminham ainda distantes do amor de Deus, da parte deles, porque eles ainda não compreenderam a mensagem de amor. Aqueles irmãos que ainda estão enfermos da alma, que estão agindo mal, que a misericórdia divina possa despertá-los para um caminho melhor, que esses irmãos recebam a nossa vibração, para que possam enxergar o caminho de erros, desejar buscar um caminho renovado e deixar o mal. Queremos rogar também pelos irmãos suicidas, que enfrentam situações difíceis também, como sabemos, pelas suas atitudes, pelo seu ato equivocado, mas que esses irmãos possam perceber que essa dor há de passar, eles possam perceber que um dia encontrarão uma condição melhor, que eles possam sentir em seu íntimo, nessa hora, uma luzinha que chega, como a mostrar um caminho de esperança, e que os bons espíritos estejam a ampará-los, auxiliando a todos com essas dificuldades. Rogamos, Senhor, por todos nós que já conhecemos um pouquinho do seu Evangelho, para que não desperdicemos a oportunidade de vivenciá-lo. Que nós possamos aproveitar dessa luz que já conseguimos perceber em nossa vida e transformarmos-nos, voltando nosso pensamento e nossas ações, quanto mais conseguirmos para a prática dessas lições de vida eterna, que nós sejamos mais fortalecidos na fé, para que não desperdicemos a oportunidade de testemunharmos aquilo que já estamos aprendendo com a doutrina e com o Evangelho. E assim, que Jesus abençoe
a todos nós que buscamos esse caminho renovador, abençoe todas as casas espíritas, os templos religiosos, que estão trabalhando para difundir a mensagem do Cristo. Todos sejam amparados, fortalecidos, para que perseverem nesse trabalho de luz, de esclarecimento. E assim a nossa gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, aos espíritos amigos responsáveis por esse trabalho. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em Teu santo nome. Permaneçamos na Tua santa paz, e assim seja. Que as águas recebam o medicamento necessário para nos auxiliar em nosso processo diário de reforma íntima, né? E todos vocês que nos acompanham nesse momento, sintam-se abraçados, renovem suas energias. E Paulo, chegamos ao final, agradeço muito a sua companhia, obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Você que está aqui nos acompanhando ao vivo, você que nos acompanha em outro momento, muito obrigado por estar aqui sempre conosco. Amanhã a gente tem mais um evangelho aqui na Casa Espírita Seara do Divino Amigo. Amanhã a explanação é com a nossa irmã Dulcimar Pereira. Aguardamos vocês nesse mesmo horário. Eu fico por aqui. Desejo a todos um excelente dia. Tchau, tchau.